Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Dados 4 números A, B, C e D, dispostos em duas razões, dizemos que formam uma proporção se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Assim, A está para B, assim como C está para D. Verifique se as relações a seguir definem proporções. Bom, então assim, a parte teórica, uma abordagem rápida. Se eu tenho 4 números A, B, C e D e disponho em razões tipo A está para B igual ou assim como C está para D, isso é uma igualdade entre duas razões. Isso aqui é uma razão entre dois números, isso aqui uma razão entre dois números ou entre duas grandezas. Ok. Se realmente acontecer esta igualdade entre essas duas razões, aí eu tenho uma proporção. Então, proporção significa igualdade entre duas razões. E como que eu verifico esta igualdade entre duas razões? Como que eu faço uma espécie de prova real? Bom, é que está a lei, ó. Diz que o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Então, quem são os meios e quem são os extremos? Bom, né, pela própria ideia intuitiva. Os extremos, o primeiro e o último. Então, A e D são os extremos. Por quê? É o início e o final, né? Onde começa e onde termina a proporção. Então, A e D são os extremos. E, logicamente, o C e o B, ou o B e o C, são os meios. Então, se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, eu tenho aí uma proporção. Isso significa nada mais, nada menos do que o produto cruzado. Olha só, eu multiplico aqui, ó, produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Se essas duas multiplicações resultar no mesmo produto, eu tenho aí uma proporção. E outra coisa, antes de passar para os exercícios, é sobre a leitura de uma proporção, né? Essa proporção aqui, ela é lida da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para D. Essa é uma leitura aí clássica para a proporção, ok? E agora vamos então verificar se são proporções ou não. Aí tu multiplica cruzado, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Não fechou. É diferente. Então, não é uma proporção. Não está tendo aí uma igualdade entre razões. Nesse outro, 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. Ó, houve igualdade. Portanto, essa letra B representa uma proporção. Letra C, 3 vezes 6, 18. 2 vezes 1, 2. Também está dando diferente. Não se configura como proporção. E a letra D, 10 vezes 24, 240. 20 vezes 12 também dá 240. Então está tendo uma igualdade, portanto, esse 10 para 12, assim como 20 para 24, é uma proporção.
ok? Rapidamente, uma outra coisa que eu podia observar aqui nessas proporções, vamos pegar aqui a letra B, está bem adequado. Se eu pensar aqui, ó, 3 para virar 6, eu faço vezes 2. E aí, se tu observar embaixo, ó, 1 para 2 também é vezes 2. Então aí denota, né, ou me leva a ideia de proporção também. Por quê? Porque tanto de cima, numerador, quanto de baixo, denominador, foram multiplicados pelo mesmo valor. 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2. Aqui na letra D dá para perceber a mesma coisa. Ó. 10 para 20 foi vezes 2. E 12 para 24 também é vezes 2. E esse vezes 2 foi uma coincidência. Podia ter sido vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 1,7, vezes 2 terços. Né? Então tu multiplica o de cima e o de baixo pelo mesmo valor, tu vai ter aí uma proporção. Rapidamente, se eu tenho assim, ó, a razão 2 para 5, e eu quero criar aqui uma razão qualquer, que forme aqui uma proporção juntamente com esses 2 quintos, é só eu escolher um número qualquer para multiplicar, por exemplo, vezes 4. Aí 2 vezes 4, 8, e 5 vezes 4, 20. Ó, aí eu tenho uma igualdade entre duas razões, ou uma possível igualdade entre duas razões. Para eu ter certeza, aplico a propriedade fundamental das proporções, onde diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes 20, 40. E olha só, 8 vezes 5, 40. Ó, realmente eu construí aí uma proporção. Ok? Na próxima lâmina eu tenho um exercício mais prático. Diz assim: as linhas que pautam a folha do caderno são paralelas, conforme a figura. Trace duas retas transversais e, com o auxílio de uma régua, meça a distância de uma linha a outra sobre a diagonal. Essas medidas podem ser representadas por A, B, C e D. Agora, com o valor das medidas, calcule a proporcionalidade entre os segmentos. Se você quiser, pode medir as linhas alternadas, não é necessário que as linhas sejam consecutivas. Bom, o que ele está pedindo? Ele me deu uma parte, como se fosse a linha aí do teu caderno, e sobre essas linhas ele pediu que traçasse retas transversais. Eu já tenho as linhas paralelas, eu quero retas transversais. E aí eu meço aí os segmentos formados por essas transversais nesse feixe de retas paralelas aí, para verificar se existe mesmo proporcionalidade entre segmentos, né? Então é uma verificação do teorema de Tales aí nesse exercício 3. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher 3 linhas para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou escolher 3 linhas horizontais. E isso eu fiz aqui no papel também, tá? Com régua, medindo. Eu fiz também numa folha de papel. E aí eu estou transferindo para a tela exatamente o que eu obtive aqui no meu papel, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, esta. Aí aqui que é. Tentar fazer aqui o mais reto possível. Ó, aqui eu tenho uma reta. Aí eu escolhi uma outra linha, aqui na minha eu pulei 3 aqui. Então vou fazer exatamente como eu fiz aqui no meu exemplo, com a minha régua aqui, com o meu lápis direitinho, tá? Tô só reproduzindo. Ó, aqui. E o próximo eu fiz com 5 linhas. Então 1, 2, 3, 4, 5. Eu escolhi essa aqui. Tá, então só tô marcando para ti quais as linhas que eu escolhi aí, tá? E agora eu vou traçar as retas transversais. Então no meu material aqui eu coloquei uma praticamente de pé. Olha só, ela está quase de pé. Então eu peguei minha régua e fiz a marcação assim, ó. Ó, ela ficou com uma pequena inclinação, mas praticamente vertical, praticamente perpendicular. Isso foi de propósito, tá? E depois eu tracei uma outra reta transversal, aí sim com uma inclinação bem maior. Aí eu deitei bem a minha régua e fiz uma reta transversal com uma inclinação maior, ficou mais ou menos assim. Claro que eu fiz isso tudo com auxílio de régua, ficou retinho, ficou bacana. Aí eu posso dizer que essas retas aqui, ó, são as retas
sei lá, P, Q e R. E aqui eu tenho as duas transversais, que eu vou chamar de reta S e reta T. Tá? São só nomezinhos para as retas não ficarem assim, sem nenhum tipo de representação para elas, sem nenhum nome. E aí eu fiz o que foi pedido no exercício, que medisse os segmentos aí, né? Ó, meça a distância de uma linha a outra sobre a diagonal. Então ele quer que meça aqui, ó, aqui, aqui, que faça a medição com a régua desses espaços aí. Eu fiz isso no meu aqui. Então já vou colocar os resultados que eu obtive, tá? Então na primeira medição eu obtive 2,2 centímetros. No de baixo eu obtive 3,6 centímetros. Então deixa eu botar aqui, ó. Medidas em centímetros, tá? Na outra reta T, aqui eu medi 2,9, tu vê que é um pouco maior porque a reta mais deitada. E aqui 4,8, ok? Que ele diz que tu pode chamar isso de ABCD, né? Espero que não fique muito poluído aqui o desenho, como se fosse aqui, ó. A, B, C e D. E aí ele pediu fazer o seguinte, verificar sobre a proporcionalidade aí. Então, pensando, ó, A está para B, assim como C está para D, o que eu vou pensar aqui? Vou substituir. Então eu tenho aqui 2,2 para 3,6 igual a 2,9 para 4,8. Estou pegando os valores aí do desenho, tá? 2,2 está para 3,6, assim como 2,9 está para 4,8. E aí vou fazer aí aplicar a propriedade fundamental para verificar se isso realmente é proporção. Então vou no mais fácil aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Aí eu tenho 2,2 vezes 4,8. Como eu já fiz aqui no papel, tá? Isso dá 10,56. E aqui 2,9 vezes 3,6 eu obtive 10,44. E aí observa que deu muito próximo, né? 10,56 para 10,44 é praticamente o mesmo valor. Tá, mas por que não deu exatamente o mesmo? Bom, não deu exatamente o mesmo porque eu estou num papel, eu estou medindo com a régua, então qualquer errinho de milímetro que eu venha cometer ali vai dar essa diferencinha. Né? Então, matematicamente, deveria dar a mesma coisa. Mas como os resultados foram obtidos de uma medição, e a minha medição, então, de certa maneira, foi com algum tipo de erro, um erro muito, muito pequeno, até já vou mostrar de quanto foi esse erro, percentualmente, inclusive. Então, apesar de ter um erro que foi pequeno, esse erro ele vem interferir no resultado matemático que deveria ser exato. Eu deveria encontrar exatamente as mesmas coisas, tá? Então aqui eu vou te mostrar quanto foi o meu erro, tá? Então eu tenho 10,56 para 10,44. Então a diferença aqui de um para o outro foi de 2, foi de 1, de 0 e 0, então foi de 0,12. Então a diferença realmente é muito pequena. Inclusive eu posso verificar o quanto isso aqui foi percentualmente de erro. Tá? E aí como é que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, ó. Eu pego esse valor aqui, ó, e estabeleço como 100%. Então vou calcular o erro em relação a ele. Então eu posso dizer que 10,44 é o meu 100%. E aí 0,12, que foi o valor de diferença que eu encontrei, será x%. E aí o x é igual a 0,12 vezes o 100 divide por 10,44.
0,12 vezes 100 dá 12, então isso está me dando 12 para 10,44. Então isso está me dando uma variação, já fiz o cálculo aqui, arredondando para 1,1%. Então o meu erro aí foi de mais ou menos 1%. Então um erro bastante insignificante. Ok? Então esse seria o exercício aí prático que o exercício te propõe. Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita, continua visitando o canal, continua aí divulgando, te inscreve se tu não está inscrito ainda no canal, né? Curte o vídeo quando tu achar que serve para alguma coisa para ti e até a próxima.